Começo com a primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12 e versículo de 17 a 20. Esse livro, ele foi escrito assim uns 80 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos, né? E ele foi escrito numa cidade chamada Alexandria, que fica no Egito. Era uma cidade de pagãos e tinha uma comunidade de judeus. E muitos judeus tinham deixado a religião para viver como os pagãos. Mas uma minoria seguia realmente, procurava seguir direitinho a religião, não é? A religião de Moisés. E o que aconteceu? Essa minoria começou a encontrar oposição, então, dos pagãos e dos judeus que tinham deixado a religião. Então veja que coisa interessante, os pagãos, esses judeus que tinham deixado a religião, começaram a ter raiva dos judeus que praticavam a religião. Então, veja só o que está escrito, o que esses fulanos diziam: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Então, só de ver, eles já estavam incomodados. Por que se incomodavam? Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina, quer dizer, contra a nossa educação. Então, eles só de ver já sentem raiva, né? Isso acontece muitas vezes. Uma pessoa que procura viver bem, procura fazer o bem, e outros começam a ter raiva porque vive daquela maneira como Deus quer. Aí continua: vejamos, pois, se é verdade o que ele disse, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Então vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver se a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. É interessante que é a tentação do diabo quando falou para Jesus, não é? Que se jogasse do alto do templo, porque os anjos iam segurar, não ia acontecer nada para ele. Isso aconteceu lá, não é? E houve a perseguição realmente. Foi num momento desse que foi escrito esse livro. Enfrentaram muitas dificuldades. Viver de acordo com Deus é um modo, viver de outra maneira contra Deus é outro. E geralmente quem procura viver bem, vai enfrentar dificuldades, porque toca a consciência das pessoas. Agora, esse trecho é aplicado de uma maneira toda especial a Jesus. Veja o que aconteceu com Jesus, né? Jesus veio mostrar quem é Deus, mostrar o reino de Deus, o que Deus quer para nós, como viver entre nós. Prometeu, né, a salvação, trouxe para nós a libertação do pecado, daquele modo de viver a religião, não é? E nos tornou filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus. E o que aconteceu com Jesus? Veio trazer tudo isso de bom. O que aconteceu com ele? Então Jesus, vocês lembram, no domingo passado, ele já nos chamava a atenção, né, sobre o que ia acontecer com ele. Que ia a Jerusalém, ia ser preso, ia ser condenado, tudo mais, ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. É a contradição. Jesus é um sinal de contradição. Você lembra quando o velho Simeão disse para Nossa Senhora, né, essa criança será um sinal de contradição. Realmente o caminho de Deus encontra oposições. E Jesus encontrou essas oposições. São os dois caminhos que nós encontramos, não é? Que Moisés dizia: eu coloco diante de vocês, dois caminhos, o da vida e o da morte. Nós temos de escolher. E às vezes, quando escolhemos o caminho realmente de Deus, vamos encontrar dificuldades, como Jesus enfrentou. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Estamos lendo Marcos. Estamos no capítulo 9, versículo 30 a 37. Jesus está caminhando com seus discípulos na Galiléia, mas só com os 12.
os discípulos estavam com ele. Porque Jesus estava instruindo. E Jesus estava falando para eles justamente isso, né? Veja o que ele dizia. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Então Jesus está explicando para eles. Mas o que acontece? A cabeça daqueles discípulos era totalmente diferente. Eles pensavam que Jesus ia fundar uma comunidade, e nessa comunidade eles queriam ter os primeiros lugares. Eles queriam ser grandes, queriam ser poderosos. Então, Jesus vai falando para eles isso, e eles depois vão conversando atrás de Jesus. Vão conversando. Quando chegam em Cafarnaum, Jesus sabia o que eles estavam conversando. Jesus perguntou para eles: o que vocês discutiram no caminho? E eles ficaram com vergonha. Jesus estava explicando uma coisa e eles estavam discutindo outra. Então veja só, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. É engraçado, né? Quando a pessoa não quer ouvir, não ouve. Jesus explicando, e eles lá na deles, né? Deixa ele falar, né? Deixa para lá. E Jesus então vai dar uma lição para eles, uma lição muito interessante, né? Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quer dizer, é um modo de ver totalmente diferente, né? A pessoa quer ser presidente da República, quer ser governador, quer ser prefeito, quer ser uma autoridade, quer ser um juiz de direito, para quê? Para mandar, ser o maior. Ele vai ser o maior, os outros têm de obedecer. Agora Jesus diz: não é assim, não. Se você tem poder, poder é para servir. Poder é serviço, Uma lição muito grande que é para nós também. E nós muitas vezes temos essas ambições dentro das comunidades, né? O padre, o diácono, o ministro, né? Às vezes ele quer ser maior, né? Entendeu? E isso não é verdade, diante de Deus, no modo de ver Deus é muito diferente, é servir, a gente se colocar abaixo de todos. Tem um trecho que eu acho tão bonito, que é um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. É aquele quando tem o hino de Cristo, né? Então São Paulo dá um conselho para aqueles que estavam à frente da comunidade. E ele diz assim: olha, vocês olhem os outros como superiores a vocês. Veja o que ele diz. E aí ele fala, pega o exemplo de Jesus, que tendo tudo, sendo rico, ele se fez um escravo, morrendo como escravo na cruz, não é? É uma lição grande que nós precisamos ter de humildade. Se tem um cargo, é para servir. É para servir os outros, não é outra razão. Quem pega, vamos dizer, algum serviço na igreja, mas querer ser mais, é totalmente contra a ideia de Jesus. E aí Jesus pega uma criança. Eu lembro que a criança, na época de Jesus, a criança não tinha direito nenhum. Criança não tinha direito nenhum. Criança era, vamos dizer assim, como os escravos, né? E Jesus coloca a criança no meio dos 12, abraça a criança, é interessante. Jesus abraça aquela criança e fala: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Por quê? A pessoa poderosa, você chegar uma pessoa poderosa, você tem de ir no subsecretário, no secretário acima, no outro secretário, e vai chegar no cara, você tem de subir vários pontos, né? E aqui Jesus vai dizer: não,
vocês têm de acolher todos, assim como aquele que é considerado o pior, mais baixo da sociedade, que é a criança. E quando a gente acolhe alguém que realmente não tem nada, a gente está acolhendo a Jesus. E acolher Jesus é acolher o Pai de Jesus, aquele que me enviou. Veja, a lição que Jesus dá para nós é muito bonita. Então agora eu vou à segunda leitura, que é da carta de Tiago. Estamos lendo Tiago ainda, capítulo 3, versículo 16 até o capítulo 4, versículo 3. O que acontece? Tiago está falando de uma comunidade, está escrevendo para uma comunidade. E naquela comunidade há dois modos de comportamento. Ele chama de sabedoria. A sabedoria terrena, que é o modo de ver da sociedade. E a sabedoria de Deus, que vem do alto, é essa que Jesus nos propõe. E ele diz o seguinte: na comunidade nós encontramos muitas brigas, muitas confusões, ele chama guerras, né? E o que está acontecendo nessa comunidade? Essa comunidade não está vivendo a sabedoria que vem do alto de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto de Deus, ele vai dizer, é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Quer dizer, uma comunidade, quando vive isto, nela não existem brigas, porque as pessoas são assim, procuram viver dessa maneira, né? Maneira pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Aí a gente constrói uma comunidade como Deus quer, tem o rosto de Deus. Mas, às vezes, a comunidade se deixa levar pela sabedoria, pelo modo de viver terreno, do mundo, como as pessoas se comportam. E aí, então, vem o quê? Vem brigas, e da onde há inveja, rivalidade, ele diz aqui, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Então aí vem guerras, vem as brigas, e ele vai dizer, de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito entre vós? A cobiça, ele fala da cobiça, não é? Que é uma coisa muito séria, a inveja, é uma coisa que acontece dentro da comunidade muitas vezes. Tem uma pessoa que faz um serviço bem feito, logo tem uma turma que começa a ter inveja, começa a ter ciúme. E aí então acontecem as brigas, os problemas que vão surgindo na comunidade. Então ele vai dizer, olha, isso não é de Deus. E aí as pessoas rezam na comunidade, fazem as orações. Ele vai dizer, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Então, o São Tiago ele é muito duro na carta, ele é franco. Eu acho que é bonito isso, quando ele vai dizendo. Você veja, no domingo passado vimos aquela questão de dar preferência a quem tem poder, a quem é rico, a quem ele parece bonito, e o outro a gente vai jogando mais para trás, né? Hoje ele vai falar das brigas na comunidade. Então nós precisamos trabalhar muito em nossas comunidades para que o Espírito seja o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus. Isso que Jesus veio ensinar para nós. Quer dizer, Jesus veio a esse mundo não para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como nós lemos também em outro trecho do Evangelho de Marcos. Então nós temos realmente assim, muitos ensinamentos para nós nesses trechos. Primeiramente, no primeiro trecho do livro da sabedoria, né? Você, quando quer seguir o caminho de Deus, você às vezes vai ter pessoas que não vão gostar de você, vão criticar, vão prejudicar pelo modo de você viver. Mas tem de ser firme, não importa. A gente pega o exemplo de Jesus, o que fizeram com Jesus quando ele foi fiel à missão dele. Mataram Jesus, não é? E aí
Precisamos entender isso, e não ser como os apóstolos, que começam a pensar em que seguir Jesus é ficar rico, vai dar tudo certo, essas coisas, que a gente ouve. Hoje tem essa tal de teologia da prosperidade, que é um caso sério. Promete para as pessoas coisas impossíveis, né? Jesus não prometeu nada disso, vocês estão vendo. Eles querendo poder, querendo mandar, e Jesus vai dizer, não é por aí não, é o serviço, é humildade. E aí, colocando isso na comunidade de São Tiago, vai dizer para nós, tem o caminho de Deus, o caminho da sabedoria terrena. Qual é o nosso modo de viver? É o modo de Jesus. Agora, o trecho do Salmo, aliás, é o Salmo inteiro, o Salmo é pequeno. Esse Salmo é pequeno, o Salmo 54, né? São poucos versículos. É interessante aqui, não é? O Salmo é um pedido a Deus. É um Salmo, assim, de muito sincero, muito sincero. A pessoa está numa dificuldade muito grande, porque está sendo perseguido por causa da religião, né? E ele então vai pedir a Deus, por vosso nome salvai-me, Senhor. Ele está pedindo, me salvai, meu, estou aqui, estou me afundando, me salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, escutai as palavras que eu digo. Veja, assim, a gente sente que estava angustiado, pedindo, estava sentindo realmente toda aquela problemática de ser perseguido. E aí ele vai dizer, pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus a seus olhos. Eles são pessoas, portanto, que atacam justamente por causa disso, né? Vem a pessoa que está vivendo quando viver bem e atacam porque é um carola, é um cara que, por que você vai na igreja? Você vai ganhar alguma coisa com isso, né? Larga esse negócio de Deus para lá. Essas coisas, né, que a gente ouve, as pessoas jogam na cara, né? E depois, se a pessoa às vezes faz um erro, o que adianta? Você é um sem vergonha, vive aí escondido na saia dos padres, como diziam antigamente, né? Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Então, a gente quando enfrenta esses problemas, deve lembrar, Deus protege, Deus está comigo. Não vai acontecer nada. Veja como Jesus enfrentou tudo. E ele sabia, Jesus sabia, Deus estava com ele, o Pai estava com ele. E ele enfrentou e venceu, tanto assim que é o ressuscitado. E aí vem a alegria de ser ouvido por Deus. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração com muita alegria. Quero louvar o Senhor, vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom. Veja, quero louvar, Senhor, vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom. É um salmo assim de muita confiança. Quando você lê os salmos, tem alguns naturalmente chocam um pouco a nós, por causa da mentalidade do Antigo Testamento. Mas alguns são muito bonitos mesmo. E esses salmos ajudam as nossas orações. Quando você se coloca no lugar do salmista. Por exemplo, esse salmo, se você se coloca no lugar do salmista, aquela angústia de estar sendo pressionado, ele pede a Deus, expunha, não precisava expor a situação dele, Deus sabe, mas a gente tem de contar para jogar para fora. E aí então a gente sente realmente a força de Deus que entra em nós, porque Deus é nosso auxílio e proteção. Então, o domingo, eu queria dizer o seguinte para vocês. Esse domingo ensina para nós o seguinte: siga o caminho de Deus. Você vai encontrar barreiras? Vai. Como Jesus enfrentou. Mas aprenda com Jesus. Servir a Deus é servir os outros. É viver o amor. É viver o amor que realmente procura fazer os outros felizes. Isso que é realmente o importante na vida. Tá bem? Mas está muito bem, muito bom. Puxa vida, que coisa gostosa de ouvir. E mais uma vez eu fico impressionado, viu, ministra Neide, Dom Luizinho, como que a palavra se encaixa, né? Como se encaixa a leitura,
a primeira leitura com o Evangelho, com a segunda leitura, né? Nesse caso de hoje, como caiu perfeito. E isso tudo nos leva a uma oração, né, Dom Luizinho? Exato. Que normalmente o Salmo exprime essa oração para a gente. Exprime essa oração. Às vezes o Salmo exprime a oração depois da primeira leitura. Ele fica, às vezes, mais ligado à primeira leitura. Mas como a primeira leitura está ligada ao Evangelho, principalmente esses dois são muito ligados, né? E a segunda leitura, como a gente vai lendo assim, seguido, às vezes há alguma dificuldade de encaixar, mas sempre encontramos, não é? Agora, quando, por exemplo, hoje encaixa bem, nesses domingos tem encaixado muito bem, não é? A gente vai vendo, então o Salmo, ele completa, não é? Termina um ato de confiança em Deus. Nas dificuldades, eu sei que eu vou vencer, porque Deus está comigo, não é? Isso é bom demais. Eu vejo, Dom Luizinho, a gente tem que caminhar mesmo, tem que estar nessa presença de Deus, que a gente vai descobrindo cada dia mais e vivendo cada dia mais, né? A palavra de Deus. Antigamente, bem passado lá, eu tinha dificuldade assim de ler a palavra de Deus, de meditar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, vai vivendo e a gente vai conseguindo então descobrir. O Espírito Santo vai dando uma forma para a gente entender. E hoje, uma forma muito fácil de pedir para as pessoas que não têm ainda também essa facilidade de estar meditando a palavra de Deus, eu não sei, me veio e está dando certo. A palavra de Deus, ela é cheia de ensinamento, de promessas do Senhor, né, que Jesus promete para a gente ali. Então a gente tem que olhar por esse lado, aí nós começamos a entender mais facilmente, porque quando ela é uma leitura que a gente quer entender lá daquele passado, a gente fica perdido, confuso, né? Mas quando a gente toma posse para a gente, com as promessas, com o ensinamento, né, que Deus vai dando ali na sua palavra, a gente vai conseguindo assim assimilar bem a palavra de Deus. Esse contexto, às vezes, que é muito difícil hoje, porque realmente você precisava pegar uma Bíblia de estudo e, né, ajuda mais. Por exemplo, tem salmos que tem aquele salmo que você gosta bastante, eu gosto bastante também, né? Sois vós, Senhor meu Deus, desde ansioso vos busco, minha alma tem sede minha alma é como a terra sedenta e sem água, né? O 62, 63? Exato, esse é bonito. Tem outro salmo também, que é o 95, que nós até na abertura do ofício divino a gente reza todo dia, pode rezar todo dia, né? Quando a gente fala assim, vamos louvar o Senhor, nós nos aproximamos de Deus confiando nele, com alegria, tudo isso, né? Depois vai dizer que Deus é poderoso, que é o Criador, depois um pedido de adoração, né? E depois aquela chamada de atenção, que a gente não deve ser como o povo na água. Não fecheis vossos corações É interessante, porque você lê, mas quando você vê para que eles fizeram esse salmo, quer dizer, é aquele pessoal que vai numa peregrinação ao Templo de Jerusalém. Quando vão chegando no Templo de Jerusalém, a pessoa que está à frente, o guia, vamos dizer, o dirigente da peregrinação, né? Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, né? Quer dizer, está convidando a turma, olha, estamos alegres, estamos chegando, minha gente, estamos chegando. E olha, Deus é tudo para nós, né? Nosso rochedo de salvação, né? Aí depois ele chama a atenção, mas nós estamos com alegria, mas vamos lembrar quem é Deus. Deus é todo-poderoso, é o santo, né? Depois, então, quando vão entrar no templo, vinde, adoremos o Senhor, postemos-nos por terra, né? Sim. Porque Ele nos criou, porque Ele é nosso pastor, nosso Deus, nosso pastor, né? Somos seu povo, seu rebanho. Quer dizer, aí a alegria mas de tudo isso vem, não é só louvor, só alegria, não. Tem consequência. Vamos olhar como é que nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo com aqueles caras lá que conheciam Deus e reclamaram, murmuraram contra Deus no deserto?
Então, quando a gente imagina realmente essa cena e a gente coloca, em vez do templo, o templo novo, quem é? Jesus, né? Então, nós estamos aí louvando a Jesus, vinde, adoremos, prostremos por terra, ajoelhemos ante Deus, não só Criador, mas é também o nosso Salvador, né? É muito interessante. Trazemos para nós, a gente né, leva Dom para a Luizinho? vida. É. O Salmo leva para a vida. Como é que nós vamos viver isso, né? Porque o importante é viver, não é só ficar muito alegre diante de Deus, essas coisas, mas como é que eu estou vivendo? Então, a gente, quando entende o contexto, a oração se torna mais viva, né? Mais viva. A gente entende aquela oração para a gente, né? Então, ela diz muita coisa para a vida. Agora, infelizmente, eu precisava ter tempo, pegar uma Bíblia de estudo e ir vendo, né? O contexto todo, né? Para entender. Mas, como você falou, realmente a palavra de Deus é viva. É viva. É viva, quer dizer, está dizendo agora alguma coisa para mim. Que nem Dom Luizinho, eu tiro assim, ó, quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, depois o resto virá por acréscimo. Se a gente lê isso só por ler, é uma coisa que leu porque foi escrito, mas quando a gente pega isso como ensinamento de Deus, ó, eu tenho que buscar primeiro o reino para que o resto venha. Aí a gente começa a participar dessa palavra no dia a dia da nossa vida. Aí a gente começa a descobrir de uma forma que essa palavra ela faz parte da minha vida em todo momento. Hoje, essas leituras aí, Jesus dizendo, né? Quer dizer, você tem um serviço na comunidade. É um serviço. Né? Não é para você ser maior que os outros, é para servir. É para então, nós hoje, né, Dom Luizinho? Você muda muita coisa na vida da gente. Então a gente não vai ficar brigando, porque o outro faz isso, eu quero fazer isso. Não vai brigar, não. É um serviço, vamos prestando serviço. Na hora que terminar, por isso que Jesus disse que no fim a gente deve dizer, eu sou um servo inútil, né? Não fiz mais nada do que a minha obrigação. Então. É isso mesmo. Porque, Dom Luizinho, se a gente lê isso aí como aquele povo viveu, ó, eles eram uma pessoa que servia, e não tomar posse para nós no dia de hoje, você não tem uma mudança, você não tem um questionamento dentro de você para poder, né? Então nós temos que trazer para o nosso dia de hoje, ó. Jesus está ensinando nós hoje. Hoje é nós que estamos aqui, é nós que temos que viver desta forma, né? Exato. Tá então, mas muda tudo. Mas, Fábio, o tempo, hein? Dom Luizinho, mas não dá coragem de falar que tá. Não dá coragem, Dom Luizinho. Me desculpa o Padre Pedrinho, nosso diretor aqui da rádio, mas é difícil uma situação como essa, porque eu quero ficar escutando mais e mais, dá sede de escutar mais a respeito de coisas tão gostosas de ouvir. Dom Luizinho, de fato, nosso tempo está terminando e nós vamos pedir uma bênção para o senhor, né, para todos os nossos ouvintes, para nós aqui da rádio. Mas que é bom conversar sobre as coisas de Deus, é bom, né? É bom demais. Precisamos desse Fábio, tempo. para você, para a Sandra, a família toda, o Ceneide também, com todo esse pessoal, o seu Eduardo, viu? E para todo o pessoal e para vocês, que são nossos ouvintes, que estão nos vendo também, uma bênção dada de coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.